Olá, pessoas! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra para mim estar aqui nesse novo episódio do programa Interação. É um programa feito com muito carinho. Oi, Patrícia, como está? Bem-vinda, minha querida. Sabemos que você tem um baby, à espera de um bebê, é isso mesmo? Oh, parabéns! Não sabe ainda se é menino ou menina? Não ainda, está no início, né? Vida saudável para todos, viu? Muito obrigada pela presença, essa nossa querida. Muito obrigada para quem chegou, Desenvolvimento Saudável, Mirna Junqueira, Deise Elídia, Cláudia Arantes, Regina Stefano, nossa coordenadora, Rosângela Azuca. Muito boa noite. Regina Stefano está com dificuldades na internet e deseja a todos vocês uma noite muito feliz, um encontro muito agradável e pediu para eu dizer para todos que se sente muito honrada de tê-los aqui conosco no chat. Na realidade, gente, esse programa Interação, ele é um programa que reúne especialistas de várias ciências. É um programa dedicado à gestão da sala de aula inclusiva e é preparado com muito carinho, com muito cuidado. E eu, professora, a vida toda, me sinto muito feliz de fazer parte desta casa, da Casa do CIESP, de termos o apoio, a colaboração da querida Isabel e da Juliana, que trabalham também com a Regina no departamento de cursos. Na realidade, a nossa grande bandeira, a nossa maior bandeira, é trazer contribuições, mesmo que singelas, para os professores. Depois de tudo que nós passamos, depois da sobrevivência nesses tempos inéditos, esse programa nasce com essa intencionalidade de interagir com vocês pelo chat, que está sempre aberto para perguntas, interagir com profissionais diversos, com olhares diferenciados. E o programa Interação, ele traz grandes inovações, ele rediscute a questão das múltiplas inteligências de Gardner, trazendo a cada mês uma nova inteligência, um foco em alguma habilidade específica, para que juntos possamos repensar e reolhar para essa sala de aula, reolhar para esses meninos de modo intencional, de modo a interagir com essas crianças, entendendo quais são as suas maiores habilidades. Eu creio que é o grande sucesso do momento é quando identificamos as potencialidades, as habilidades que esses meninos que estão conosco e que é parte dessa nossa missão enquanto professores, desse reconhecimento, dessa valorização. E traz também a questão da inclusão, com um olhar bem abrangente. Aqui no Interação, inclusão não apenas dos meninos que apresentam determinados transtornos de aprendizagem. Mais para frente, vocês poderão perceber, obrigada, vocês poderão perceber que é uma inclusão social, pode ser étnica, pode ser racial, pode ser das escolas de campo, não importa. É uma inclusão para não deixar nenhum menino para trás. Inclusive a inclusão dos meninos que são tidos, entre aspas e parentes, como normais, que muitas vezes podem estar excluídos por algum motivo. Então, nós começamos agora uma breve apresentação de slides e já comunico para vocês que teremos um encontro lindo, lindo, sabe do quê? Para coordenadores pedagógicos. Já acontece na semana que vem, é só uma vez por mês, mas será um encontro muito interessante
E sabe, gente, é baseado em evidências científicas, porque fiz todo um trabalho de pesquisa em escolas para delimitar e conceituar esse papel de coordenação pedagógica. Mas o Interação, então, ele vem para trazer algumas ideias, sempre levantando a bandeira sua, que é professor, que é profissional da saúde, enfim. Nós temos esse videozinho, foi preparado com carinho, é muito simples, mas foi o que nós conseguimos. Vou passar para vocês. E vamos que vamos, gente. Vamos em frente. Obrigada por terem chegado, gente. A Márcia, Paulinha. Tá sem som? Por que tá sem som, gente? Bel. Interessante, aqui no meu computador não saiu som, mas tudo bem. Fizemos uma síntese, o CIESP e eu, para mostrar para vocês as intencionalidades desse programa. Ele não discute questões como algo pronto, fechado, mas em aberto. Inclusive, pedimos muito que, se você tiver perguntas, que faça no chat. Todos os professores que virão para cá, os doutores, os profissionais, querem muito esse carinho de vocês. Então, no dia 24, que é hoje, teremos uma pessoa muito querida, não canso de falar dela. Ela foi, inclusive, indicada pela Samanta, do Amor de Mãe, é a doutora Carolina, a neuropsicóloga Carolina Braga, e hoje traz um tema de grande relevância, que é o transtorno do espectro autista. Ela é psicóloga, Olá! Ela é neuropsicóloga pelo Instituto de Psicologia, ela é doutoranda em psicobiologia, ela atua como consultora na área clínica, não é isso, Carol? Trabalha na divulgação de materiais sobre aprendizagem e tem um canal Desenvolvimento Saudável por Carolina Braga. Boa noite! Boa noite, querida. Que alegria estar aqui com vocês. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Célia. Boa noite às meninas todas que estão trabalhando aqui bastante para dar esse suporte para a gente, né? Para que a gente possa transmitir nessa noite. É com muita alegria que iniciamos, né? Mais um programa. Muito honrada pelo convite e pela indicação da Samanta, que com certeza está aí nos acompanhando, que é uma profissional maravilhosa, uma pessoa incrível. Muito dedicada à causa, né, Carolina? Eu acho que sempre me pergunto, Celinha, quando você vai parar? Eu disse, olha, ainda não, porque nós que atuamos e que fazemos todo esse trabalho ao longo da vida, você tem ideia, Carolina, que eu me aposentei aos 44 anos de idade, já. E de lá para cá, eu disse, agora não quero mais. E eu fiquei em stand-by durante 1 mês e meio. E aí outras oportunidades apareceram. E eu disse, eu vou enveredar, eu vou para o SESI, eu vou para a escola privada, eu vou para todo que foi lugar, e ainda não parei. Então, seja muito, muito bem-vinda. O seu tema de hoje é muito especial e eu deixo o palco para você. Gratidão por estar aqui. Você é uma querida, e a partilha que fizemos essa semana
Que dia você nasceu? Eu sei que ela é uma menina maravilhosa. É aquariana, não é isso, Carolina? Sim, super aquariana. Ama a natureza, é isso? Sim, sempre que dá, Você né? A faz gente tenta trilha, fugir da Carolina? cidade. Você faz trilha, Carolina? Eu faço, adoro trilha, cachoeira, tudo que tem direito. Olha que belezinha. Eu vou pedir para a Bel continuar passando só mais uns 3 slides para eu anunciar os próximos eventos. A Belzinha, não sei se já aí ela vai colocar. Com licença, então, Carol, eu vou passar Combinado, até os já nossos já. próximos convidados. No dia 7, gente, de abril, gente, agenda, por favor, porque a presença de vocês é o que nos move. Teremos uma querida também, a Divani Albuquerque, que vai trabalhar a questão de alfabetização e da inteligência linguística. Ela tem um trabalho riquíssimo, é uma pessoa também muito envolvida, muito querida. No dia 28 de abril, eu vou passar só mais uns 3, teremos 2 pessoas incríveis, a Maria Ângela Nico e a nossa querida também Marinês Ocanã, vão trabalhar a questão da dislexia, a importância da identificação precoce e trazendo estratégias para a sala de aula. No dia, olha que lindo, 12 de maio, teremos também a presença de uma pessoa também muito dedicada, que é a doutoranda Fabrícia Biaso, que vai trabalhar conosco a inteligência lógico-matemática, trazendo atividades práticas inclusivas para trabalhar com esse desenvolvimento cognitivo da área da matemática. E teremos ainda, nesse mês de maio, no dia 26, outra pessoa muito querida, que é o doutor Bruno Duarte, que vai trazer contribuições preciosas sobre o TDAH, como lidar com esse desafio na educação, na sala de aula. Então, esses são os nossos próximos convidados. A agenda já está completa, mas senão ficaria falando meia hora. Então, vamos lá. A nossa convidada de hoje é encantadora e agora beberemos da sua sabedoria. Muito obrigada, Carolina, por estar aqui. É uma honra. Eu que agradeço, Célia, é uma grande honra o convite, a troca com você, toda a sua experiência e com todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? A gente falou muito antes de começar a importância dessa troca, né, Célia? Então a gente queria que todo mundo se sentisse muito à vontade para comentar, para pedir que a gente retome alguma questão, para colocar uma dúvida, para trazer uma situação. Como a Célia bem trouxe, o que nos move é essa troca, é poder saber que a gente está chegando lá na ponta, né? Lá na prática, lá na sala de aula, e pode aí contribuir para as nossas crianças e adolescentes. Então, sejam muito bem-vindos todos e todas e que a gente possa ter uma noite muito agradável. Conta um pouquinho de você, onde você atua, o que faz e vamos embora. Você vai passar seus slides? Eu vou contar um pouquinho, Célia, e aí eu já coloco aqui, tá bom? Tá bem. Bom, gente, eu sou neuropsicóloga, como a Célia falou, nunca me imaginei trabalhando na área da educação. Quando eu fui para psicologia aqui na USP de Ribeirão, eu imaginava que eu ia trabalhar com adultos, com quadros psiquiátricos. Na minha graduação, eu estudei uso de substâncias entre pacientes psiquiátricos. E aí, assim, no último semestre, na verdade, eu fiz um outro estágio numa creche, mas no último semestre, eu falei, deixa eu atender criança para ver, né? Poxa, vou sair da faculdade sem atender criança. E aí me encantei. Acabei trabalhando numa clínica especializada no transtorno do espectro autista, fui aprendendo muito, sou extremamente grata a todos esses pacientes, né, que nos acolhem nesse início, onde a gente está crescendo junto e continua crescendo junto para todos os momentos. No decorrer do processo, eu fui entendendo que a neuropsicologia era uma ferramenta muito bacana para conhecer esses processos, né, de pessoas com TEA. Então, fui buscar a especialização em neuropsicologia, fui para o consultório atender crianças com TEA, orientar famílias, adultos com TEA, que foi muito bacana. E aos poucos a gente vai se encontrando, né, Célia? Aí eu entendi que não adiantava eu fazer um relatório neuropsicológico maravilhoso
E aí o professor ia pegar aquilo e falar, tá bom, e como que eu faço isso na sala de aula? O que que eu faço? Você fez, tá bom, tratado sobre essa criança. Eu ia lá na escola conversar com o professor e levar o relatório. E aí ele se via, né, perdido naquele contexto, com aquela informação. E a gente chegou num ponto de falar, não, vamos conversar com a gestão. Eu estou disposta a vir aqui ajudar, né, a conversar, refletir, pensar em estratégias, compartilhar alguns conhecimentos. Então, vamos lá. E assim começou. Eu comecei trabalhando com formação de professores, fui vendo que isso fazia muito sentido, né, de olhar para uma prática mais contextualizada, né, daquele estudante que passa ali 5 horas do seu dia ou mais nesse contexto, e esse contexto deve ser muito valorizado, né, do professor que tem que lidar com uma diversidade de demandas. E aí eu fui estudar no mestrado e agora no doutorado a formação de professores. Então, justamente o programa que eu fui desenvolvendo aí de formação, hoje é o que eu estudo e espero cada vez mais poder contribuir. E no meio do caminho eu encontrei duas apaixonadas também como eu, que é a Marina e a Ivana, que são hoje parceiras da Inclua Educacional, que é a empresa que a gente tem de assessoria em inclusão. Inclusive, a gente vai falar de alguns cursos também, mas a gente tem e-books gratuitos. A Samantha é uma super parceira também nos nossos materiais, no desenvolvimento. E aí a gente se reuniu, porque eu sentia que também falar desse lugar de neuropsicólogo é fácil, né? Aí eu falei, não, eu quero uma professora alfabetizadora, aquela pessoa que está ali, que pega aquele momento tão importante, né? Todos são, mas esse é um momento tão crucial da vida de uma criança. E também a Marina, que trabalha com gestão, ela é coordenadora há muitos anos. Então, vivenciou todo esse processo, né, Célia? Eu acho muito bonito. Acho que um dia cabe só a gente conversar sobre esse processo histórico que você teve a oportunidade de acompanhar, a Marina também, dessa mudança mesmo, que ainda bem, né, que a gente está vivendo de participação social, né, em todos os âmbitos. Então, é muito bonito isso que a gente... E com muita luta, né, com muitos desafios. Então, é muito bom poder compartilhar. E aí, hoje, nós atuamos nessas 3 frentes, não só da questão da aprendizagem, da neuropsicologia, mas também ajudar a escola, né, pensar a escola como um todo. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho. O que você está colocando é muito importante, porque, assim, todo mundo tem exigido e dito que o professor precisa. Na realidade, nós, professores, que estamos dentro da sala de aula, porque eu faço assessoria, mentoria em escolas, eles têm disponibilidade, eles têm vontade, eles têm interesse. Às vezes, o que falta e o que choca é a questão do conteúdo, às vezes muito grande, muito massificado, com muitas cobranças de pais, de famílias ou até da própria escola. Então, é assim, esse olhar atento, sensível, pensante, cuidadoso, esse cuidado com a anamnese, com avaliação individualizada, personalizada, tudo isso, quando a gente fala, fica muito bonito, mas assim, na prática, não é, Carol? A sala de aula, além do processo de interação que você tem que construir, identificar as potencialidades, perceber os canais de comunicação, toda uma gama de hipóteses, de possibilidades, o professor é um herói. Com certeza. Ele é o Magister Day, ele é o herói. Eu fico muito triste com quem diz o professor não pode, o professor tem que. Eu digo, gente, vá para uma sala de aula, sinta o dia a dia, sabe? É o menino que dá mais trabalho, é o outro que ainda não acompanhou, é o pai que solicita, porque também esse trabalho com a família é imprescindível. Tanto que vamos lançar, Samantha e eu, um programa chamado Dia a Dia, Parceria Família-Escola, e vamos trazer à tona a questão da educação parental, que é muito importante nos dias de hoje. Eu creio que a escola, o professor não pode agir sozinho. Ele precisa, como você disse, de uma equipe gestora em sintonia, em harmonia, e mesmo que seja devagar, mesmo que a inclusão seja processual, né, Carol? Porque de uma vez
Agora é muito complicado, precisa de uma equipe multisseriada, né? Há escolas que estão retornando, Carol, com a orientador educacional, porque o coordenador pedagógico ele é responsável pela praxis pedagógica de atuar junto com esse professor. Ele não é ajudante de professor, né? Mas o orientador educacional que está sendo retomado, ele cuida desse menino, ele encaminha esse menino, ele orienta esse menino, ele antecipa as questões de estudo, de possibilidades do aluno, né? Então, é preciso, sim, investir em pessoas. E quanto mais quanto mais multiplicidade houver nessa equipe, melhor as coisas vão se organizar, né? Então, agora o palco é seu, eu vou apenas aprender. Vamos juntas aprender, né? Eu acho que, pegando um gancho, né, Célia, no que você falou, e eu vou compartilhar um pouco da minha proposta hoje, gente, para a nossa conversa, é de que a educação inclusiva, ela faz um convite para a gente repensar a educação formal como um todo, né? E que se a gente ouve esse convite, todo mundo ganha. O estudante típico, né, como a gente poderia dizer, o estudante mediano que vai e tem um bom desenvolvimento, um relativo desenvolvimento com as estratégias já dadas, né? Mas quando a gente diversifica as estratégias, quando a gente olha, por exemplo, para o desenho universal da aprendizagem, quando a gente usa múltiplos aspectos, a gente está favorecendo todo mundo. E aí achei incrível a proposta do programa, porque a escola não está olhando para essas inteligências múltiplas ainda, né? A gente não valoriza aquela pessoa que se relaciona bem, que tem uma inteligência emocional, social, né? Inteligência interpessoal, como o Gardner traz. E a gente acha, às vezes a gente até intitula ele como uma pessoa, porque ele quer, ele vai bem, né? Mas ele é muito articulado na sala, trazendo um sentido negativo, ao invés de compreender que essa é uma inteligência muito importante. Né? E que talvez isso vai ser um preditor melhor do desempenho no futuro do que necessariamente um conceito específico que eu estou lá sofrendo para que eles aprendam, né? Então, eu acho que a educação inclusiva ela faz esse convite, ela nos atravessa, ela é direito, né? Então, eu acho que é importante assim, não ter opção, vamos cada dia mais nos desenvolver, porque todo mundo vai ganhar. Mas sozinho a gente não consegue, por isso que a gente está aqui em parceria. Né? Interagindo. Exatamente, com a interação. Na realidade, a escola tem uma história, e essa história da escola, essa trajetória, esses anos em que ela tem agido e tem buscado, toda escola quer o melhor, porque qualidade, né, Carol, é obrigação nossa, é uma condição sine qua non. Quando eu falo, eu ofereço um estudo de qualidade, é obrigação nossa, né? Fazer daquele sonho do pai uma realidade possível. Mas qualidade está implícito, eu ofereço com qualidade boa, mas buscar uma excelência, com esse cuidado, com essa atenção. A escola que não escuta outras pessoas ou não partilha de outras ideias, ela vai morrer. E a que escuta demais e não sabe o que fazer, ela também pode se embaraçar. Então, esse programa não tem a pretensão de dizer você tem que mudar, mas traz algumas alternativas para pensarmos. Somos todos iguais e aprendemos todos os dias. Então, agora eu quero aprender com você, minha convidada maravilhosa. Eu que agradeço, Célia. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho de algumas propostas, tá bom? A ideia é realmente que a gente possa refletir juntos, então fiquem muito à vontade. O que eu pensei, né, gente, que a gente pudesse conversar hoje? Alguns aspectos cognitivos e comportamentais para a gente pensar a educação inclusiva quando a gente olha com mais detalhe para o transtorno do espectro autista. Eu acho que é uma demanda que ela está surgindo com bastante frequência, né? Até com o aumento das possibilidades até de acesso ao tratamento, ao diagnóstico. Então, eu acho que é uma demanda que tem surgido bastante e é importante a gente conversar. Apresento para vocês, né, a Marina e a Ivana, que são as minhas grandes parceiras aí nesse trabalho, que estão sempre comigo e sempre pensando em melhores formas aí de atuar nesses contextos.
E aí eu queria refletir em 3 etapas, tá bom? A nossa conversa hoje. Uma primeira etapa do que a gente vai observar, né? Uma segunda etapa de falar de alguns aspectos cognitivos mesmo dessa aprendizagem, e uma terceira etapa que eu vou trazer algumas propostas práticas, né? Que estão longe de ser uma receita ou pensar em dica, não é isso. É a gente trazer algumas ferramentas para poder o professor, a gestão, enfim, todo o contexto analisar se combina, se está dentro aí do que cabe ao contexto de cada um, tá bom? E aí eu faço um convite um pouquinho diferente. Por quê, né? Quando a gente fala sobre o transtorno do espectro autista, a gente tem alguns estigmas, né? Sobre qualquer coisa a gente tem alguns estigmas, né, gente? Que bom que hoje os estigmas eles são mais ajustados com alguns comportamentos que comumente são encontrados. Mas a gente ouve algumas frases, por exemplo, ele olha no olho, então ele não tem autismo. E aí a gente entende que essa não necessariamente é uma característica. Então, eu queria retomar com vocês alguns pontos. Quando a gente pensa nesse diagnóstico, né? O diagnóstico, a gente não acorda um dia e fala isso é o transtorno do espectro autista, né? Existe um manual que ele é muito estudado por pesquisadores do mundo todo, e eles chegam num consenso que frequentemente é revisado, inclusive acabou de sair uma revisão, né? Está em vias de sair a revisão desse manual que eu vou trazer para vocês, porque a sociedade muda, né, gente? A gente muda e a gente precisa estar se revendo o tempo todo. Até o manual diagnóstico precisa se rever. Então, a proposta é que a gente possa olhar um pouco para esses critérios, mas pensando no contexto da sala de aula. O que eu tenho que observar? Ah, Carol, então você está falando que o professor vai sugerir um diagnóstico? Não, isso não é o papel do professor. Mas o professor pode estar atento a essas características, tanto sim para olhar o que está faltando em termos de desenvolvimento e orientar a família a procurar apoio, né? E aí sim, ajuda específica, quanto para eu entender, tá bom, eu recebi esse aluno com um diagnóstico específico, ok. O que eu tenho que ficar atento? Onde será que eu posso atuar? O que pode estar gerando esse comportamento ou essa questão de aprendizagem? Né? Porque às vezes a gente foca muito na inteligência no sentido tradicional ou historicamente difundido, né, pelo senso comum, de a capacidade de aprender aquela determinada coisa, daquela determinada forma, e a aprendizagem é muito maior do que isso. Quando a gente está falando de um quadro específico, né, como o transtorno do espectro autista, a gente tem mais alguns pontos de atenção. Tudo bem? Então, vou trazer aqui alguns elementos para a nossa conversa. Então, dentro desse manual diagnóstico, a gente tem alguns critérios, tá bom, gente? Que foram estudados aí, entendeu-se que isso define aquele quadro, né? Isso é uma marca importante que a gente deve procurar nesses quadros. E aí, o primeiro item, né, ele fala da reciprocidade socioemocional. Essa troca, né? Se você está conversando com alguém e a pessoa ficou em silêncio, em geral a gente tenta quebrar um pouquinho aquilo, né? Você fala, mas e tal coisa? Ou se eu chegar para vocês e falarem assim, eu adoro praia, né? E vocês vão fazer algum comentário, o que você gosta de fazer? Qual praia você já foi? Ou vocês vão falar sobre vocês, eu também adoro praia, ou não gosto de praia, acho muito calor, enfim. A gente tem uma tendência a fazer essa troca, né? Que é uma tendência aprendida socialmente, claro, mas com algumas predisposições que a gente já tem nessa reciprocidade, nessa troca, para estabelecer a conversa, compartilhar interesses. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa com o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele não é que ele não quer interagir, às vezes a gente tem essa ideia, né, de que ele não vai querer interagir. Não, pelo contrário, às vezes ele quer, mas ele não consegue manter essa troca. Ou ele começa, mas não consegue sustentar. E aí, esse é um apoio importante para a gente olhar dentro do contexto da sala de aula. Gente, a gente não dá aula particular. A gente está num contexto social, num grupo com características e que a gente tem que olhar para esse grupo. Eu converso sempre nas situações que eu estou, né, no contexto escolar, e eu valorizo muito o espaço da escola, porque eu posso ser uma terapeuta super engajada. Eu não consigo oferecer a riqueza de estímulos, de oportunidades que o contexto escolar oferece, que uma pessoa da idade da criança oferece. Eu nunca vou chegar aos pés disso. Então, é muito importante que a gente também olhe para esses aspectos sociais, principalmente quando eu estou contando para vocês de um diagnóstico que a base dele, uma das bases dele, são déficits nessa troca social. Tudo bem? Tá bom, Carol, e como que eu reparo nisso, então, lá na sala de aula? O que eu posso fazer para prestar atenção nesses pontos ou auxiliar o estudante nesses aspectos? Quando ele chega no lugar, ele procura por pares? Ele chegou lá,
na sala de aula, ele busca os colegas? Se o colega busca eles, o que ele faz? Vai para o recreio, para o intervalo, tenta observar no contexto não tanto estruturado, porque às vezes na escola a gente já dá aquela direcionada, né? Conforme eles vão crescendo, menos tempo livre entre eles têm. A gente vai direcionando muito e às vezes isso fica quase que disfarçado, né? Então, vamos ver como é que é o momento das trocas para essa criança, para esse adolescente. Como é que ele se organiza nesses outros momentos em sala de aula, né? O que ele gosta de fazer ou brincar com as outras pessoas? Ou conversar, ele consegue trocar esses tópicos, ele consegue conversar sobre esses temas. Então, são alguns pontos para a gente observar dentro desse critério. O outro critério, gente, que eu acho muito bacana da gente observar, são os comportamentos comunicativos não verbais, tá? Aí, cabe o contato ocular? Cabe, com certeza cabe, mas não só. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque o contato ocular por si só, ele não é nada. Eu estou falando com vocês nesse momento, né? Por mais que a gente está numa interação aqui online, a gente olha, né, para o outro. Eu estou aqui modulando minha voz, fazendo milhares de gestos, mudando meu tom de voz. Vocês imaginam se de repente eu começasse a falar com vocês assim, num tom de voz sem modulação, olhando para o lado, né, sem contato com vocês, sem gestos ou sem expressão facial? Eu daria vitamina para você. Em 5 minutos todo mundo estava fora, acabou. Chega, não quero contato, não é, Célia? Por quê? Porque isso enriquece a nossa troca. Tanto que se você colocar, né? Às vezes eu faço isso, eu pego o PDF e coloco ali para ler para mim algumas coisas quando eu estou precisando ler alguma coisa mais urgente. E aí não tem entonação, não tem essa troca, não consigo, entendeu? Então a gente precisa olhar para esses comportamentos comunicativos não verbais, que vão da expressão facial, usar gestos, né? Essa linguagem corporal como um todo. E esses déficits, né, essas dificuldades nesse comportamento, tá tanto em emitir como entender. Então a gente tem que tomar um cuidado muito especial. Porque o professor está ali, né, o gestor, todos os agentes ali escolares, né, todas as pessoas que estão envolvidas no contexto escolar. Às vezes a gente vai dar bronca, a gente arma o braço e fala assim: não acredita em fulano. Aí a pessoa vai olhar e falar: não acredita no quê? Né? Porque muitas vezes, não todos, tá, gente? A gente tem uma nuance nessa compreensão. Mas eu posso ter pessoas com TEA que tenham dificuldade em compreender essa expressão facial, esse tom de voz irônico, esse braço armado. E aí ele vai continuar fazendo aquilo que está incomodando. Mas talvez porque ele não compreendeu o quanto isso incomoda o outro, né? Ou o que está acontecendo, ou às vezes ele está com um sentimento, com desconforto, e ele não consegue transmitir de uma forma socialmente compartilhada o tamanho do desconforto dele. Por isso que a gente tem que tentar conhecer, tentar se aproximar, criar, né, um vínculo, uma via de acesso com essa criança ou com esse adolescente para que ele transmita o que está acontecendo. Eu tive um contato com uma pessoa que, quando estava brava, fechava o olho com o diagnóstico de TEA. E aí, era muito difícil para ele entender por que as pessoas não deixavam ele quieto. Porque ele estava bravo, ele só queria ficar quieto. Aí eu ficava pensando, né? Conversei com ele e falei, mas quando alguém está com o olho fechado, quietinho, o que você tem vontade de fazer? Ah, perguntar, né? O que está acontecendo? Eu falei, pois é, porque quando a gente está de olho fechado, ou a gente está com sono, ou a gente não está se sentindo bem, ou a gente pode estar triste, vai chorar e estar com vergonha. Então, a sua expressão faz as pessoas terem mais vontade de chegar perto de você. Só que isso é o que menos você precisa. Então, a gente precisa combinar uma forma que você consiga comunicar que você não quer contato. É uma mão, né? Vamos ensinar, então, esse gesto de, não chega perto, preciso de espaço. É uma plaquinha que a gente vai combinar e vai levantar. Ou a gente vai treinar essa mudança na expressão facial para que ele consiga se comunicar. Então, eu acho muito rico, né? Quando a gente fala do transtorno do espectro autista na sala de aula, a questão do conteúdo formal, ela é a última ponta, sabe? A gente tem tantos elementos para olhar, para cuidar, para pensar, que estão muito permeados pela interação, pela comunicação, que, assim, a aprendizagem em termos de conteúdo, ela é consequência, né? O primário é a aprendizagem desse comportamento, dessa interação, ampliação de repertório. Tudo bem?
Carol, só uma dúvida. Da comunicação não verbal, dos gestos e tal. Eu vou fazer, acho que você vai responder agora. Eu ia perguntar se ele tem poucos ou muitos gestos. Perfeito, Célia. Ótima pergunta. Em geral, são poucos gestos ou gestos que não são compreendidos socialmente. Por exemplo, esse caso que eu contei para vocês do olho fechado é um gesto, só que socialmente não está estabelecido que o olho fechado quer dizer bravo, né? Socialmente a gente, e sem perceber, né? Porque esse aprendizado social das expressões, ele acontece de forma intuitiva nas relações. Todo mundo vai aprendendo ao longo do tempo isso de uma forma mais intuitiva. E aí, ele pode ter uma expressão, mas uma expressão que a gente fala do jeitinho dele, a característica dele. Mas a gente precisa mostrar, tudo bem, ele pode ter essa, mas o que eu posso fazer para conseguir comunicar com as outras pessoas? Tá bom? Então, perguntas boas ou observações legais para você, professor, para você, gestor, fazer quando você está nesse contexto escolar. Como que esse estudante demonstra alegria, tristeza ou raiva, né? Quando ele fala, ele usa gestos de sim, não, tchau, oi, ou esses gestos enfáticos que a gente chama, que eu estou aqui mexendo minha mãozinha, né, com frequência. Quando ele se comunica, ele olha, sim, o contato visual, ele é um elemento, mas ele não necessariamente é um elemento exclusivo, né? Tem outros elementos. Ele entende os nossos gestos e as expressões faciais? Então, pontos para a gente observar e pontos que a gente pode, sempre que possível, falar com a família e vai nos ajudar. Olha, quando ele não está legal, como que ele demonstra? Como que você sabe? Às vezes, isso vai ajudar você, dentro do contexto da sala de aula, a antecipar uma desorganização, que a gente chamaria de crise, né? Que não é um nome bacana, mas uma desorganização, porque eu entendi que quando ele fecha o olho é que ele está no limite. Então, é a hora que eu deixo ele sair para tomar uma água, que eu dou uma volta ali com ele, que eu peço ajuda de alguém ali para diminuir o barulho da sala, e aí eu consigo, às vezes, evitar uma coisa maior, porque eu conheço essa característica. Então, olha a importância, né, do nosso contato, como a Célia comentou, da importância da relação escola-família, né, da gente olhar um pouco para esses aspectos. Às vezes a família já tem isso, ela fala, eu percebo que quando ele faz tal coisa aqui, não dá. Então, a gente consegue trabalhar com esse aspecto. Olha, Carol, o que você está falando é muito importante, porque são pequenos detalhes que fazem a diferença. Eu me lembro, logo que eu ingressei, Carol, naquela época, as avaliações eram muito endurecidas e a gente não tinha orientação e não sabia muito ao certo como agir. Então, era muito normal, embora não fosse normal, colocarmos nas avaliações é tímido, aluno tímido, não se expressa, não manifesta, sente vergonha. Quer dizer, na realidade, existe uma diferença. Quando a gente tem esses critérios que você está trazendo com muito brilhantismo, eu estou muito feliz de você estar aqui. Esse chat está muito quietinho, estou pedindo coração, pedindo palminha, gente, vamos! Hoje é um dia maravilhoso, vamos, meninada! Então, é muito importante a diferença entre estarmos atentas com esses detalhes. Sugiro até construir uma planilha que você tenha esses critérios bem evidenciados, assim como muitas vezes acho que fazemos para os meninos, né, que tem o TEA, de orientações, para que a gente tenha dados observáveis, né? Muito bem, pode continuar que está maravilhoso, Carol. Muito bom, Célia, muito bom. Um outro ponto bacana, né, gente, que às vezes é um grande desafio no contexto da sala de aula, é essa questão de eu conseguir ajustar o meu comportamento para os diferentes ambientes e para os diferentes níveis de amizade que eu tenho com alguém. Então, além, lembra, no primeiro momento eu falei da troca, e a troca eu posso ter com qualquer pessoa, né? O segundo momento, a gente conversou dessa parte não verbal. O terceiro momento, a gente está falando agora de manter relacionamentos, né? Dessa interação mais aprofundada. Eu consegui entender o que eu posso falar para um amigo, o que eu posso falar para uma pessoa que é desconhecida no elevador, né? Então, a gente conseguir entender esse tipo de troca mais aprofundada, essa manutenção dos relacionamentos. Então, quem são esses amigos mais próximos? É sempre legal, né? A gente olhar
o grupo, fazer essa análise aí do contexto da sala de aula, como é que eles se organizam. Essa criança, esse adolescente, ele procura os pares fora do contexto escolar. Poxa, isso é uma coisa tão bacana que a gente perdeu um pouco, né, Célia, da questão da comunidade escolar, que tinham assim, muitos eventos na escola, onde a família se envolvia, né, às vezes até ali do bairro, das proximidades, e a gente conseguia construir relações, às vezes, fora. E hoje ainda acontece, mas a gente vê que é um esforço danado para a gente conseguir se reunir, né? Sim. Então, a importância da gente valorizar também ações fora do momento ali acadêmico, né? Criar momentos, criar contextos de participação de forma mais ampla na escola, mas que envolva também outras habilidades. Momentos de interação, né, Carol? Exatamente. Não é à toa que esse nome é tão bom, né, Célia? Exatamente, é forte, é lindo. Gente, agora eu vou falar, então, do outro grupo de critérios, que é o critério B. A gente falou de critério A até agora, a gente vai falar do critério B. Nesse critério, a pessoa com um diagnóstico de TEA, ela pode ter 2. Na verdade, ela precisa ter pelo menos 2. Ela pode ter só 2 desses 4 que eu vou falar. Então, não preciso ter esses 4 componentes, eu posso ter 2 deles. E talvez essa seja a maior marca que a gente associa, talvez pelo que a gente vê na TV, ou em alguns casos, né? Mais comumente associado com autismo, né? Com transtorno do espectro autista. Então, o primeiro ponto, movimentos, uso de objetos ou fala estereotipada e repetitiva. Aí entram as clássicas estereotipias, né? Que são os movimentos. Podem ser de mãos, podem ser de tronco, podem ser de cabeça, podem ser de olhos, né? Tem estereotipias, às vezes, mais específicas. O comportamento mais repetitivo de alinhar brinquedos, girar objetos, repetir frases, ou falar frases que não combinam com o sentido daquele momento que está sendo solicitado. Então, a questão da repetição, né? De movimentos ali sem função tão definida, ou uma função tão socialmente compartilhada, né? Então, eu pegar o carrinho e virar e ficar prestando atenção no farol do carrinho, ao invés de colocar o carrinho para andar. Então, são alguns elementos aí que a gente pode observar. E qual que é o impacto disso para a sala de aula? Muitas vezes, o brincar desse estudante, ele acaba ficando restrito. Ele adora ir no parquinho, mas ele fica correndo em círculo no parque de areia, né? Não que a gente não vá permitir que corra em círculo e que faça esses movimentos, mas como é que a gente pode trabalhar para trazer esse repertório, para ele fazer um uso bacana daqueles objetos e brinquedos, porque as outras crianças possam compartilhar com ele esses momentos? Porque, às vezes, quando ele está nesse momento do movimento mais repetitivo, ele acaba ficando sozinho, né? Então, a gente trazer a partir da ampliação, de eu pensar em, então tá bom, você gosta de ver o pedacinho do carrinho, mas vamos tentar colocar ele para andar? Vamos procurar outros faróis de outros brinquedos, não focar só no carrinho, vamos tentar achar outras propostas, né? Ele imitou a fala de um desenho ou de uma pessoa focado num tema só. Vamos tentar saber, sei lá, eu gosto de Bob Esponja. Quem mais está no desenho do Bob Esponja? Que outros desenhos usam o fundo do mar? Né? Vamos falar, vamos estudar, então vamos trazer esse tema para esse repertório, porque a gente acaba ficando na repetição sem uma função tão definida ou tão clara. A gente tentar dar função para essas repetições é um caminho interessante. Gente, um ponto bem importante, não tem milagre, tá bom? Longe de nós querer trazer essa incumbência para o professor de dar conta de uma estereotipia, pelo amor de Deus, né? Fora que a estar na escola já é um desafio bastante grande para os nossos estudantes com um diagnóstico de TEA. Então, muito provavelmente, vai ser um ambiente que alguns comportamentos vão aparecer mais, alguns comportamentos até para a própria reorganização da criança. É um ambiente com barulho, é um ambiente em que ele está sendo chamado a interagir o tempo todo, onde às vezes ele tem que se colocar, onde ele tem que estar com uma outra rotina. Estar, né, em grupo já é um desafio para todos nós. Você imagina num contexto onde a marca, né, da repetição, de precisar fazer as coisas da mesma forma, aparece. Então, professores e professoras, a gente sabe que é um desafio grande que não é de uma pessoa só. Por isso que a gente tem que estar muito alinhado com a família, com a equipe que está próxima a essa criança, né, de profissionais, porque às vezes, gente, uma mudança, mudou o remédio, mudou o professor, mudou o caminho para ir, ele vai desorganizar e talvez aumente
as estereotipias. Então, às vezes a gente saber alivia um pouco. Primeiro, para a gente falar, opa, não foi também talvez uma situação aqui que foi criada, e também falar, ó, nesse dia eu vou ter um pouco mais de, não vamos fazer exatamente essa atividade, vamos contornar de uma outra forma, né? A gente não é igual todos os dias, nenhuma criança ou adolescente é igual todos os dias, ainda mais, né, quando a gente está pensando no diagnóstico. Então, acho bem legal a gente ter atenção a esses pontos aí. Um outro ponto que aparece que eu já fui me adiantando é a questão da rotina, né? Da insistência na mesma rotina, ou fazer as coisas da mesma forma, usar os mesmos materiais. Então, isso pode aparecer. E aí, acaba sendo um grande desafio quando eu estou num grupo, porque talvez em casa a família até consegue manter aquele padrão que a criança criou. No contexto escolar, às vezes, não. Né? Ele está acostumado a comer só coisa pastosa. Às vezes ele vai para a escola e vai precisar comer outra coisa. Então, como é que a gente vai trabalhar com isso? Então, essa é uma característica que pode aparecer, insistência nas mesmas coisas, nos mesmos padrões, nas mesmas rotinas, nos mesmos alimentos, no mesmo caminho. Então, o que a gente tem que observar? O que eu gosto de dizer quando a gente está nesse contexto, discutindo aí a sala de aula? A gente vai garantir que seja igual? Não, e nem é nosso objetivo. Não é isso que a gente quer. Mas também eu não posso ir do 0 ao 100. Né? Se eu, por exemplo, um professor faltou, talvez isso seja uma coisa que desorganize. Eu posso ficar mais de olho, porque ele já estava esperando. Se eu sei que vai ter uma mudança, vamos tentar trabalhar com antecipação? Vamos conversar com ele sobre isso? Vamos explicar? Vamos trazer visualmente esse recurso? Quando os pacientes chegam para avaliação comigo, eu falo para os pais, mostra minha foto do WhatsApp, que ele já sabe que Carol que ele está esperando, né? Quem é essa pessoa? Que idade que ela tem? Como ela costuma se vestir? Mostra o lugar que a gente vai. A gente fica ansioso, não fica? Se eu vou num lugar que eu não conheço ninguém, não sei o caminho, com pessoas que eu não sei se são legais, são chatas, eu vou ter que ficar sozinho com essa pessoa. Olha, gente, a vida da criança não é fácil, né? Então é muito importante a gente também olhar para isso e tentar ficar atento e antecipar alguns comportamentos nesse sentido. Então, observar. Quando tem que trocar de sala, vai da biblioteca para a sala de aula, como é que é para essa criança? Quando ela tem que parar uma atividade que não deu tempo de terminar, ela consegue ter essa flexibilidade? Não, parei, depois eu continuo, ou não. Eu preciso terminar, senão eu vou me desorganizar. Teve um imprevisto, não pôde fazer alguma coisa que estava planejada, eu queria. Qual é a reação? Mudou um caminho ou uma atividade, como reage? Então, alguns pontos, e aí dou até a sugestão, né? Sempre que possível, eu sei que essa não é uma realidade para todo mundo, né, gente? Mas, vou conversar com a família, recebi um estudante com TEA, quero conversar com a família. A gente tem perguntinhas prontas aqui, como a Célia trouxe. Podemos colocar numa planilha, né? Mas vai perguntando esses pontos para a família, porque ela já vai trazer, às vezes, algumas informações que vão te auxiliar na sua prática. E a família já contou tantas vezes a história sobre essa criança que ela não aguenta mais. Às vezes ela esquece de falar alguma coisa importante. Não é por mal, sabe? Às vezes realmente, essa informação eu esqueci de passar. Então, eu brinco assim com as famílias que administrar as terapias dessas crianças é uma logística, gente, que é igual ter uma empresa, sabe? Porque é uma logística assim de outro mundo que eles têm que dar conta. Então, eu acho super bacana a gente olhar e talvez ajudar essa família a se organizar na hora de trazer essa informação. Carol, pode nós falar. Temos algumas perguntinhas, eu vou deixar, acho que é melhor você terminar os critérios e depois imediatamente passamos para as questões. Eu também tenho uma questão, porque esses movimentos estereotipados, depois eu queria que você desse um insight para a gente, trazendo por que isso acontece e tal, mais para frente. Pode continuar com os critérios, nós temos algumas questões depois para responder. Legal. Tá lindo, viu? Pode continuar, estão aprendendo muito. Que bom, muito bom, gente. Então, um outro ponto bem marcante, né? São os interesses fixos e altamente restritos. Então, gostar de uma cor só, de um tema só, como eu dei o exemplo aí do Bob Esponja, ou um interesse que é incomum para a idade, sei lá, saber sobre astronomia com 3 anos de idade, né? Alguma coisa nesse sentido, ou interesse em objetos que sejam quadrados, enfim, pode ser de várias formas, eu já vi de tudo um pouco. E aí, o bacana é que isso pode ser um grande pulo do gato para a gente atuar com esse estudante, seja essa criança ou adolescente, porque isso é onde o cérebro dele, né, funciona mais, porque esse interesse fixo, às vezes, ele tem até um desempenho acima da média naquela área.
né, de interesse. Então, se a gente traz isso para nosso favor, gente, é um grande ganho. Por isso a gente precisa ter essa abertura. Quando eu falo a gente, novamente, eu não estou dizendo o professor ou a professora, eu estou falando a escola e a sociedade. Porque a gente também cobra como pais, às vezes, o professor, por que não terminou a apostila? A outra sala do lado terminou. Né? A gente traz, às vezes, essa visão do aprendizado em conteúdos pré-determinados e que se a gente não der conta dos conteúdos, a gente está cometendo um crime, né? Então, assim, quando eu falo a gente, eu coloco todo mundo nesse nicho, assim, nesse grupo. Porque, às vezes, você trazer esse interesse do estudante, você vai promover um aprendizado não só para ele, mas para o grupo todo. Às vezes ele tem informação interessantíssima. Ele pode criar uma motivação para o grupo incrível, né? Então eu acho que é muito importante a gente olhar. A gente deveria mapear as habilidades e os interesses de todos os nossos estudantes, né? Não é só desse. Então, assim, a gente tem que olhar, né? O Renzulli ficaria muito feliz se a gente pudesse trabalhar com pool de talentos para todo mundo. Então, esse é o nosso objetivo, assim, a longo prazo. Mas, pensando aí no TEA, né, então, em como trazer essas características a nosso favor, quando eu conheço esses interesses, primeiro, que a abertura, para mim, é outra. Né? Então, se eu me dou o trabalho de me interessar por aquilo que é o foco dele, muito bom. Segundo ponto, a gente pode trazer esse interesse até para trazer segurança para ele naquele contexto escolar, que às vezes é um contexto novo, como eu disse, que pode ser muito desafiante, pode trazer muitas inseguranças, então pode ser uma forma também dele se sentir bem ali. E aí, o desafio é não ficar só nesse interesse. Como eu falei, vamos ampliar. Tudo bem, esse é legal, mas isso aqui que está aqui do lado, e tal coisa também que é importante. Então, a gente ajudar também essa criança, esse adolescente a ir ampliando esses interesses. Então, algumas perguntas legais, né? Quais são os assuntos ou desenhos que mais interessam? Se ele aceita brincar ou falar sobre outros assuntos. Porque, às vezes, gente, se a gente pegar essa molecada, hoje em dia, pós-pandemia, você vai falar que todo mundo tem interesse restrito em jogos online, que eu não posso nem citar os nomes aqui, mas em jogos online específicos, né? Eles só falam disso, eles ficam nisso, eles chegam a deixar de fazer xixi na roupa para continuar jogando, né? É uma coisa fora do comum, né? Então, assim, por que é legal a gente ter esse cuidado? Porque às vezes é uma criança que foi muito estimulada naquela área, ou por isso teve muito acesso àquele tema. Então, a gente realmente tentar ir oferecendo e observando a reação dele em relação a outros assuntos. Coleções, né? Observar, é uma coleção mesmo ou passa do ponto? Tem algum objeto que ele precisa levar em todos os ambientes? Eu não estou falando da naninha das crianças pequenas, pelo amor de Deus, que precisam da naninha delas, deixem a naninha em paz. Mas eu estou falando de quando eu já passo um tempo e é um objeto atípico, tá bom? Um objeto que chama bastante atenção, ou a idade está mais avançada, ou o objeto você fala, não, isso não é uma naninha, né? Por exemplo, uma lata de leite condensado, não é uma naninha. Então, a gente entende que é diferente. Né? E aí, o último, e talvez o mais conhecido das características, é essa hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. Aí pode ser para mais ou para menos, como a Célia fez a pergunta dos gestos, né? Por quê? Porque eu posso ter um excesso de reatividade, ou seja, barulhos que não incomodam outras pessoas me incomodarem, cheiros que outras pessoas nem percebem me desorganizarem, né? Toques que são confortáveis para as outras pessoas me incomodarem. Então, aí é uma hiperreatividade. Ou eu tenho o contrário, uma hiporreatividade. Uma criança que, assim, você está chamando 10 vezes ela não vai ouvir. Ou gosta de um barulho muito alto, ou se machuca e nem percebe, está sangrando, a criança nem chora. Porque a sensação dela, a percepção, na verdade, não a sensação, né? A percepção, que já é a interpretação básica e que esse cérebro vai trazer dessa informação, ela não necessariamente acontece como as outras pessoas, tá bom? Porque a gente tem um limiar mais ou menos semelhante, né, de tolerância para sons, para texturas, para cheiros. Claro que tem gente que é maior, menor, mas a gente tem algo ali que circula entre todos. E aí, nos casos de TEA, a gente vê isso um pouquinho diferente. Então, algumas perguntas chaves. Como que reage quando sente dor? Se incomoda com claro ou com escuro? Então, está muita luz ou pouca luz? Ou às vezes busca a luz, né? Tem interesse de pegar a luz e colocar perto próximo ao olho.
se incomoda com um toque físico, ou até mesmo faz um toque físico mais forte, né? De apertar o colega, precisa desse contato mais forte. Gosta ou vai se incomodar com barulhos que são do cotidiano, cheirar ou lamber objetos que não são de comer, e gosta de ver pessoas ou objetos em movimento, então às vezes a criança roda para ver, ter a sensação visual do movimento, ou balança objetos aqui próximo do olho para ver esses objetos aqui pelo cantinho do olho em movimento, tá bom? Vamos lá para as perguntas antes da gente falar do próximo tópico, Célia. Vou pedir para a Belzinha subir, tem várias perguntas. Tem a da querida Franciele Munique. Obrigada, Franciele. O que fazer quando a criança com autismo, nível 3 de suporte, é muito agressiva? Bom, Franciele, esse é um grande desafio, né? Para quem não conhece, gente, o nível 3 de suporte é uma criança que precisa de muito apoio em diversos contextos, tá bom? A gente não usa mais aquele nome leve, moderado, grave, não combina mais, tá bom? Está fora de moda, gente. A gente está aprendendo, mas é importante a gente já ir mudando. Então, Franciele, sim, muito bom. Parabéns já pela sua atualização nesse sentido. O que é muito desafiante? Essa criança, muito provavelmente, tem dificuldade de comunicar o que está acontecendo, né? Então, é mais difícil a gente saber o que vai desencadear essa agressividade. Porque, como a gente olhou, acabamos de falar dos critérios, né? Pode ser um cheiro, pode ser uma mudança de rotina, pode ser uma dor que ele não consegue comunicar adequadamente, pode ser uma reorganização que aconteceu em casa, pode ser só uma desorganização interna que a gente não vai achar causa. Então, é muito delicado porque a gente tem menos informação que parte da criança, tá? Então, por isso, o contato próximo com profissionais, com a família, assim, ele é primordial, acho que é a prioridade. A gente conseguir unificar informações para tentar encontrar esses padrões, né? Tentar encontrar esses desencadeadores, coisas que favorecem esse comportamento agressivo. E aí a gente acaba precisando de um suporte mais próximo, né? De um professor de apoio, de um mediador, e realmente discutir com a equipe o que está sendo feito em termos de estratégias para intervir nessa agressividade. A gente pode pensar um acompanhamento médico por conta, por exemplo, de medicações que podem auxiliar nisso. Então, a gente tem que estar muito próximo aí dessa equipe, dessa família, porque tem uma demanda maior, tá bom? Mas, idealmente, a gente tentar identificar quais são os momentos, quais são os pontos, quais são as situações, com essas perguntas aí que a gente conversou em mente, o que isso pode estar relacionado a uma maior agressividade ou menor? Ok. Franciele, está ok? Se estiver ok, diga para a gente. Isso, vamos conversar. A Edilma Luque. Olá, Edilma, tudo bem? Gostaria de saber se característica do TEA, se é característica do transtorno, a reação de gritar e esperar uma resposta negativa. Olha que interessante essa pergunta também. Exatamente. Olha, é muito delicado, né? O que eu vou falar, assim, a gente conseguir diferenciar o que seria só uma reação de frustração diante de um não, né? Que é o que eu estou entendendo, é o que você está trazendo, gritar, espernear diante de um não. E que toda criança faz, ou a maior parte das crianças vai fazer em algum momento, outras umas mais, outras menos, né? Então, que faz parte do processo, inclusive do desenvolvimento numa certa idade. O ideal é que isso não se prolongue, né? Mas aí na primeira infância isso é uma característica que a gente acaba observando, né? Mas que a gente precisa lidar de uma forma melhor. Agora, o quanto isso está dentro do TEA ou não, depende do antecedente. Da Por história. quê? Exato, porque às vezes essa forma, né, de gritar ou espernear é diante de uma frustração que a causa pode estar relacionada ao TEA. Por exemplo, vai mudar de atividade, vai ter que ir embora de uma situação. Lembra que eu falei do apego à rotina? Às vezes aquilo gera uma desorganização tão grande para ele que não adianta eu falar assim, ele está fazendo uma birra, ou ele tá. Não, aquilo já desorganizou ele. Então eu vou tentar atuar com estratégias.
eu vou antecipar, eu vou colocar um timer, eu vou avisar antes o que está acontecendo, eu vou mostrar para ele quanto tempo ainda tem, eu vou deixar ele levar o objeto dessa atividade para outra. Quer dizer, eu vou trabalhando com uma nuance nessa transição para que ela fique menos desafiadora para essa criança, né? Então, todas as crianças têm momentos, né, de maior descontrole, de gritar, espernear, e aí cada família e cada causa desse comportamento a gente vai entender de uma forma diferente, mas no caso das pessoas com TEA, muitas vezes ele realmente se desorganiza. E aí a gente olhar e falar, é uma birra, ou uma questão assim, não favorece. Não que ele não possa ter ganhos secundários com isso, né? Peraí, tá funcionando, eu vou fazer um pouquinho mais. Então a gente tem que olhar também, porque, gente, não deixa de ser humano quando tem diagnóstico, tá? Todo mundo continua com as suas características pessoais, com ou sem diagnóstico, cada um tem o seu jeitinho. Mas o ideal, Edmé, é a gente conseguir tentar fazer esse mapeamento. Quais são as situações? Se eu mudar o que aconteceu antes, vai vir também essa situação ou não? Para que a gente vá entendendo essa diferenciação, tá bom? Carol, será que a relação com os antecedentes, como você colocou, a história, será que foi a forma que ele conseguiu conviver e interagir na família? Quer dizer, ele traz também o modo como ele convive, como ele reage na família, e aquilo pode ter se tornado uma defesa, um hábito, talvez? Ou eu estou errada? Pode também. Por isso que a gente tem que conversar com essa família. A gente tem que tentar olhar tanto esses antecedentes, assim, no sentido da história prévia, como o que aconteceu antes da birra, né? Ou desse momento de gritar e espernear. O que aconteceu logo antes? Que momento que acontece mais? Acontece mais quando tem muita gente, quando tem menos gente, quando tem que trocar de atividade, quando está cansado no final do dia, né? Quando é 5 horas da tarde, vai embora 15 para 6. É isso que a gente tem que tentar observar e mapear. Não é fácil, né, gente? Eu falo assim, o grande desafio do professor é registrar, porque ele está ali vivendo 1000 práticas ao mesmo tempo. Às vezes ele tem uma ideia maravilhosa, mas ele não consegue, às vezes, pôr no papel, porque a coisa está passando por cima, né? Então, a gente tem esse desafio, mas tentar, de alguma maneira, criar um bloco de notas que seja, mandar áudio para si mesma no celular, para depois passar para o registro formal da escola, mas tentar olhar esse padrão. Se dentro do contexto da sala de aula você tem mais de um professor, ou tem um professor mediador, assistente de apoio, enfim, sim, isso ajuda, né? Isso auxilia o professor nesse ponto para fazer essa análise. Tem mais perguntinhas. Acho que agora está ok. E quando o aluno se mostra uma criança muito introspectiva e não interage, tem a impressão que você já apresentou em alguma característica, não sei se do critério A ou B, que acho que é absolutamente... Ele se faz desse modelo, nesse formato, não é, Carol? Essa é uma característica realmente do critério A, né? Dificuldade, às vezes, em iniciar, em responder adequadamente. O que eu acho super legal é a gente olhar para quais interesses para conseguir aproximar. Né? Então, tá muito fechado, vamos pegar para onde ele gosta, onde ele vai bem, onde ele tem uma habilidade. Acho que esse é um caminho muito bacana para a gente trabalhar. Ok. Aqui já foi essa pergunta. Geralmente, nos momentos de atividade em sala de aula, é resistente e, quando não quer realizar a atividade, acontece essa desordem. Então, a criança arranha, se joga no chão e chora. Na realidade, sim, a gente está falando de normas de convivência também, né? De respeito ao tempo, às regras. Então, essa característica, a gente não pode falar que é antissocial, mas dessa dificuldade, né, Carol? Socialização, então pode responder. Olha, a professora Comicho, a professora adora falar. E hoje você que é a estrela. Vamos, Carol. Imagina. E aí a Franciele comentou aqui que eu estou vendo que as meninas marcaram, mas eu gostaria de saber se nesse momento eu teria que deixar de realizar a atividade até ela se reorganizar ou eu insisto na atividade. Franciele, sim, é muito difícil falar de alguém que a gente não conhece, tá? Mas eu vou te trazer algumas reflexões.
Se o motivo da desorganização é não realizar a atividade, se eu deixo de realizar, eu estou favorecendo um comportamento de me desorganizar para não realizar. Porém, gente, ninguém tem um comportamento desse de graça. Não é gostoso se desorganizar, não é gostoso todo mundo olhar para você estranho, a professora ficar chateada, não é gostoso. Então, se ele está usando esse recurso, alguma coisa tem. Vamos tentar diminuir essa atividade? Vamos tentar dar uma que ele vá muito bem, o que ele goste muito, para ver se muda? E se a gente tentar fracionar? Né? Será que a questão é fazer uma atividade longa? Será que a questão é fazer uma atividade no momento que não consegue se concentrar? Então, a gente precisa testar. É uma atividade específica, qualquer atividade, e a gente tentando dar condições mais favoráveis para que ele não precise se desorganizar. Porque, gente, dar o show da Xuxa não é gostoso para ninguém, nem para criança, entendeu? Então, vamos pensar em formas dela ficar mais confortável. Eu acho interessante isso que você está falando, porque eu gostaria até que você colocasse para a gente, Carol, o seguinte: muitos professores sempre me perguntam, Celinha, eu tenho tantos meninos atípicos na minha classe, eu tenho isso aqui. É contar isso para as crianças, é partilhar dessa. Porque todos nós somos diferentes, não existe ninguém absolutamente igual. Como fica mais coerente, mais correto, mais humano, falar sobre as nossas diferenças, não evidenciando a do menino, da criança, do estudante, como ele tem. Como agir, Carol? Sempre Esse é um desafio muito interessante, porque eu acho que é uma resposta que ela deve ser respondida a partir do contexto. Né? A resposta respondida é ótima. Por quê, Célia? Eu já tive experiências muito bacanas de eu ir até a escola daquele estudante e eu conversar com a turma dele. Eu já tive experiência da escola trazer uma proposta dentro do currículo que ninguém nem percebeu que era por conta daquela situação e falar da diversidade, falar de características e falar do respeito à outra e funcionou. Eu já tive a orientadora pedagógica nas escolas que temos a sorte de ter uma orientadora bacana, ir lá conversar com a turma e assim, a gente sofreu pelo oposto, porque aí o menino ficou todo mundo auxiliava tanto que aí ele começou a folgar, entendeu? Ele começou a falar, não, agora eu posso fazer tudo. Então, assim, eu acho que a gente tem que avaliar as condições do contexto, quão o estudante está familiarizado com aquela situação que ele vivencia, né? Porque às vezes eu tenho adolescentes que sabem do próprio diagnóstico e se apresentam, e se colocam e falam: olha, você me desculpa, eu tô bravo agora porque eu tenho autismo e eu não quero conversar, entendeu? Então, eu acho que não há problema algum a gente falar do diagnóstico, desde que parta do sujeito que está envolvido naquela situação, né? E que quando, no momento que ele é mais novo, aí a família que vai tomar essa decisão. Mas eu acredito que o ideal é a gente já vir trabalhando, né? O ideal, assim, cada contexto é mas se a gente puder ir trabalhando questões de diversidade, seja da cor do cabelo, da pele, da altura, do peso, do interesse, do gosto, do óculos. Aí, quando a gente vai vivenciar um comportamento que destoa, entre mil aspas, dos demais, tá fácil, entendeu? Porque Sim. Eu já fiz essa preparação da turma. É só mais uma diferença. Não é a diferença, né, Carol? Exatamente. A Samanta, obrigada, está perguntando se o autista pode ter dislexia. Olha, a Samanta, a gente falou de você no começo, viu? Que eu vi que você colocou que chegou agora. Agora não, um pouquinho mais cedo. Então, depois você assiste que a gente super elogiou você, viu, Sá? Sá, esse é um assunto super polêmico. Inclusive, a Sueli colocou, né, a comorbidade com TOD. A comorbidade com TOD, para quem não conhece o transtorno de oposição desafiante, ela é mais estabelecida já, tá? Então, pode acontecer sim. Comorbidade é quando a gente tem a co-ocorrência, duas coisas acontecem ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu tenho o diagnóstico de autismo e eu tenho outro diagnóstico associado. Inclusive, assim, algumas estimativas partem de 70% das pessoas com TEA teriam outro diagnóstico associado, é bem alto, tá? Mas na questão da dislexia, a literatura, né, os estudiosos, eles se dividem. Alguns grupos trazem abertamente de que não seria possível, que a questão da dislexia seria uma consequência de déficits de linguagem já explicitados dentro do quadro de TEA, e outros autores trazem que sim, ela poderia ter. Inclusive, eu tenho vivências
dessa comorbidade, escrevi um capítulo de um livro sobre isso, porque eu acho muito importante a gente olhar, no caso desse adolescente em específico, ele tinha uma avaliação neuropsicológica impecável, não tinha nada que justificasse. Aí a gente vai avaliar habilidades metafonológicas, nomeação automática rápida, velocidade de processamento, que é a base cognitiva da dislexia, e a gente encontrou alteração. Então, sim, na minha concepção, Carolina, né, isso acontece, eu olho mais para essa linha, mas tem que ser cuidadoso, senão também a gente coloca 5 diagnósticos na criança, né, gente? Então, precisa olhar com muito cuidado, né? Uma avaliação sempre de uma equipe multidisciplinar. Muito bem. Tem algumas. Eu creio que a gente não vai nem conseguir retornar nos slides, porque deixamos para um próximo. A questão da seletividade alimentar, Carol, quando a criança apresenta, isso é muito comum, né? Eu tive um caso numa escola que mudou de leite e não encontrava o leite. E a mãe desesperada pelo leite, ele não aceitava outro que não fosse aquele leite. Conta para a gente, então, Carol, o que fazer, por quê? Sim. A seletividade, ela pode ter 2 componentes. Quando você pergunta, é uma característica, né, Magali? Ela pode ser tanto da característica sensorial, porque tem crianças que têm um incômodo sensorial na textura da alimentação, da comida, ou mesmo do cheiro, né? Então, pode ser uma questão mais sensorial. E também pode estar relacionada à questão da rigidez, que é um outro item do critério B. São 2 itens do critério B, que eu coloquei na minha cabeça que é isso, e eu tenho dificuldade de alternar, né? Essa é uma grande questão aí do TEA, a alternância entre situações, né? A flexibilidade. Então, a seletividade, ela é muito delicada, porque, gente, tem coisa mais angustiante para uma mãe ou para um pai do que um filho não comer. A gente vê a morte, né? Você fala que a criança vai morrer, tem que comer. Então, é desesperador. Então, é muito importante assim, a gente entender que a seletividade ela precisa ser avaliada e precisa de uma intervenção de vários profissionais. Muitas vezes a fono vai fazer um trabalho de dessensibilização oral, às vezes a TO vai fazer esse trabalho da aproximação da textura, do cheiro. A intervenção comportamental vai trabalhando aí com essas aproximações sucessivas, às vezes de ver o alimento, depois relar no alimento, depois pôr na boca. Então, é uma questão super que precisa ser olhada de uma forma mesmo integrada. Né? Não dá para a gente achar, é algo bem complexo, né? Não dá, tem questões mais comportamentais, outras mais uma rigidez cognitiva, outras mais sensoriais. Ok? Carol, nós estamos quase chegando ao final, uma pena. Eu acho que eu ficaria até amanhã cedo. Ai, que delícia! Que delícia, muito bom. Tem mais uma pergunta, não sei se eu respondi todas aqui do chat, se eu perdi alguma, não sei. Eu não enxergo muito bem, acho que não é questão de idade, viu, Carol? Não. Eu fui acompanhando um pouquinho aqui. Se as meninas sentirem que está faltando alguma coisa. Carol, sabe que eu gostaria muito que você me tirasse uma dúvida. Tá. Que é o seguinte: são 2 questões relacionadas. Quando começamos a perceber ou a notar esses prováveis indícios? É no berço? É quando esse bebê nasce? É com 6 meses? Uma pergunta recorrente. Quando? Eu, não por julgamento, eu acho que esse menino tem, mas há sinais. E assim, o que é necessário para que esse diagnóstico, de fato, seja real? Célia, você tocou num ponto bastante importante, que é o excesso de diagnóstico também. Né? Muitas vezes a gente acaba, tudo virou possibilidade de TEA. E tem tantos outros transtornos, não estou dizendo assim, não é em geral, não é porque a criança não está acontecendo nada. Para a gente pensar no TEA, tem alguma coisa que não está funcionando legal, né? Porque a gente não vai acordar um dia de manhã e falar: meu filho tem autismo, ou meu estudante tem autismo, ou
Não, provavelmente tem alguma coisa que não está funcionando bem, mas tem tantas possibilidades para aquilo não estar funcionando bem, transtornos até mais prevalentes, ou condições ambientais, ou uso excessivo de tela, ou a própria pandemia, né? Que assim a gente tem que tomar muito cuidado. Mas é muito melhor a gente pecar pelo excesso de avaliação, né? Do que pela falta, porque pode trazer uma consequência lá no futuro. Então, eu sempre defendo isso. Não estou falando de fechar diagnóstico com 6 meses de idade. Estou falando de vamos intervir. Eu estou vendo um atraso de fala, vamos procurar fono, né? Eu estou vendo uma questão do brincar, vamos procurar a TO, a psicóloga. Então, a gente precisa avaliar e intervir. Tem bebês que já mostram, antes do ano de vida, sim, algumas características bastante importantes. Mas a gente está falando de um cérebro muito plástico, então nessa faixa etária a gente coloca em risco para a TEA. Né? A gente está dizendo é um risco para esse diagnóstico. A gente não está fechando esse diagnóstico. Tem outras crianças, por outro lado, que até os 2 anos de idade não vão apresentar nada e depois começam a apresentar, né? Que a gente tem perfis diferentes de funcionamento. Tá bom, o que eu faço? Então, respondendo um pouco da sua primeira pergunta com a segunda, né? O que eu faço com isso? Gente, tem alguns sinais de crianças de 1 ano e meio a 2, mais ou menos, que são pontos de atenção, tá? Que a gente tem que ter. Quem é professor de educação infantil tem que ter ali isso na ponta da língua. Quais são esses sinais? O primeiro, atenção compartilhada. O que é atenção compartilhada, gente? É eu olhar para vocês e apontar para uma terceira coisa e falar: olha, gente, peraí aqui, olha a plantinha que tem aqui. Quer dizer, eu estou compartilhando com vocês a atenção para a plantinha. Olha a boneca que tem aqui, olha o lápis de cor. Enfim, eu estou compartilhando essa atenção. E da mesma forma, se vocês estiverem apontando para alguma coisa, eu vou olhar. Então, a atenção compartilhada, a gente, 1 aninho de idade, as crianças já começam a apontar, a falar, né? Que seja apontar e fazer para mostrar. Então, esse apontar, pegar objetos para levar até o cuidador, então até a família. As crianças nessa idade, assim, pega uma formiguinha no chão, leva para a mãe ou para o pai, põe no colo, né? Quer mostrar, tudo que faz é lindo, quer compartilhar. Ou então, se você mostra, olha o uau lá do outro lado, ou olha a estrela, olha, a criança vai direcionar o olhar. Esse é um ponto bem importante. Outro ponto bacana da gente olhar, a imitação. As crianças imitam muito cedo, gente. As crianças batem palminha, né? Muito cedo por imitação. Elas dão tchau por imitação. Elas brincam até com as bonecas, dão bronca nas bonecas, do jeito que a gente faz. Elas pegam um sapato e põem no ouvido imitando o celular, né? O telefone, muito cedo. Então, esse é um ponto que nessa faixa etária a gente tem que observar. E o outro ponto é a questão do resposta ao nome, que costuma ser o que mais as pessoas prestam atenção. Você chama a criança e ela não responde quando chamada pelo nome. É importante, sim, avaliar. Aí entra mais um componente, o interesse pelos pares. Quando eles são muito pequenininhos, às vezes eu não sei direito como interagir. Mas uma criança novinha, gente, ela se encanta quando ela vê uma outra criança. Se vocês já tiveram essa experiência, é a coisa mais linda do mundo, né? Eles olham que parece um encantamento. Então, essa busca pelo par, a busca por outra criança é um ponto, são pontos aí para a gente olhar. Alguma alteração nessas características, mesmo no sinal, né, idade aí tem idade, né? 1 ano e meio a 2, cabe uma avaliação especializada, tá bom? Muito bem. Carol, eu estou me sentindo assim, leve, imensamente feliz, encantada. Parabéns, você trouxe uma contribuição riquíssima, de uma clareza maravilhosa. Muito obrigada, agradecemos imensamente a sua participação, a sua presença. Gostaria que você fizesse agora, porque estamos terminando. Esse chat foi maravilhoso. São pessoas lindas que estão aqui conosco, que acreditam no interação, acreditam no nosso coração, porque não estamos aqui para ensinar, e estamos aqui para fazer juntos uma educação que tenha a delicadeza de ofertar para o professor apenas uma possibilidade, porque amamos o que fazemos e interagimos com o outro com todo o nosso coração,
com a nossa alegria, com a nossa verdade. Trazemos hipóteses, nunca soluções. É um programa simples, mas ele é o que move a minha vida e o que traz você para esse universo chamado interação. Carol, muito obrigada. Que Deus guie plenamente sua vida. Fale dos seus contatos, faça suas considerações finais e, desde já, eu sou, eu estou, eu permanecerei fiel aos meus princípios de ser uma professora, de viver a vida toda em harmonia, em plenitude com esse eu maravilhoso chamado educação. Muito obrigada, Carol. Que lindo, Célia, muito bom, muito bom. Lindas palavras, eu acho que transmitem todo o seu amor e como é bom, né? A gente está nesse momento, a gente se alimenta dessa troca, assim, muito gostoso ouvir todo mundo, parece que a gente está pertinho, né? No chat de vocês, né? A Patrícia, imensamente de estar fazendo essa interpretação, que eu sei que eu falo rápido, Patrícia, eu juro que eu tento falar mais devagar. Eu senti, teve uma hora que ela estava assim, né, Pati? Cuidado que ela está grávida. Desculpe-me, mas sai, entendeu? O negócio ferve dentro de mim. Então é com muito carinho, apesar de tudo, tá bom? Na próxima você me para. Você desmuta o microfone e fala menos. Aí opa, eu vou voltar. Eu preciso dessa regulação externa, tá bom? Ali estão os seus contatos, fale deles, Carol. Isso, mas queria agradecer muito, parabéns pelo projeto, pelo programa maravilhoso. Deixo aqui os nossos contatos, tanto da Inclua, o nosso site tem vários e-books, informações de acesso livre que vocês podem compartilhar. Estamos no Instagram, a gente faz uma live também toda última segunda do mês, então segunda que vem a gente tem. E compartilhar com vocês esse curso que, infelizmente, é só para o pessoal de Ribeirão e região, né? Por ser presencial, mas quem quiser vir de outros lugares vai ser muito bem-vindo. Carol, Bem-vinda. Carol, aproveito em nome da Regina para você fazer parte do CIESP, ministrando este curso, pode ser online. Você topa, Carol? Já está topado. Em nome da nossa coordenadora do departamento de cursos do nosso CIESP. Então, depois, ela não pôde estar e ela me pediu muito que dissesse isso para você trazer este curso para São Paulo, no CIESP, que será uma honra para ela e para todos nós. Que alegria, eu vou ficar muito feliz, muito bom. Eu acho que todo mundo. Muito bom, gente. Só gratidão por essa troca, esse momento tão maravilhoso. Muito obrigada. Patrícia, minha querida, fica bem. Saúde para você, para o nosso novo nenê que vai nascer já, fazendo todos isso de Libras, muito bem. Carol, gratidão eterna. Hoje eu ganhei uma nova amiga e você tem uma nova fã. Tenha certeza disso. Sou a sua mais nova fã, porque eu amo as pessoas vibrantes, as pessoas que se entregam e que trazem para todos, trazendo para nós, para cada um de nós, novas ideias, novas possibilidades. Talvez você retorne um dia, sabe por quê? Porque, gente, tinha uma parte 2 incrível, sala de aula, mas o nosso tempo é muito curto, mas muito obrigada para vocês do chat, vocês são incríveis e eu já amo cada um de vocês e moram no meu coração. Eu vou olhar nome por nome, eu vou registrar e fica aqui a dica final. Façam uma planilha sobre as características, talvez com as perguntas que Carol trouxe nessa grande e preciosa contribuição, talvez sobre os critérios, para que você tenha uma forma de um roteiro de dados observáveis para que sua praxis flua da melhor maneira possível. Nós sabemos
que você tem muitos meninos, nós sabemos que você tem uma quantidade enorme de conteúdos, mas nós sabemos que o seu coração é de professor, e todo professor sempre, sempre tem um tempo para dedicar aquilo que seja urgente, necessário, prioritário. Meus queridos professores, tenham uma excelente noite, um excelente março e um ano inteiro de muita luz. Minha gratidão a todos. Até dia 7 de abril. Carol, Um beijos. beijo, querida. Um beijo a todos. Tchau, Grande prazer. pessoas. Tchau, Tchau, tchau. Matira está aqui. Olha, Cássia Sayuri. Que lindezas. Um beijo, gente. Chegou alguém. Espera aí, gente. Só um minuto.